Olá pessoal, Marcos Alencar, aqui no canal Trabalhismo em Debate. Hoje nós vamos falar de um tema que sempre está em debate, que é a garantia que o cidadão tem de ser julgado por um juiz imparcial. Aonde isso está previsto? Acessando aqui a página do Superior Tribunal de Justiça, né, pra, temos que falar um pouquinho de juridiquês, mas aí a gente vai descomplicar. Essa página diz o seguinte, né? Eu vou postar o link abaixo aqui do vídeo. O princípio do juiz natural, consagrado em todas as constituições brasileiras, exceto na de 1937, constitui uma garantia de limitação dos poderes do Estado, que não pode instituir juízo ou tribunal de exceção para julgar determinadas matérias, nem criar juízo ou tribunal para processar e julgar um caso específico. O que é que esse primeiro parágrafo quer dizer? É que todas as constituições da República, inclusive a de 1988, né, ele só exclui a de 37, assegura que a pessoa, seja ela jurídica ou pessoa física, vai ser julgada por um juiz e por um tribunal imparcial, que não foi criado especificamente para analisar aquele caso. Isso para que se evite uma, entre aspas, santa inquisição, né? Para que o Estado não diga: eu vou lhe julgar, mas é um julgamento todo sob medida, feito já encomendado, né? Não é aquela missa encomendada. Então, o que esse primeiro parágrafo aqui da página lá do Superior Tribunal de Justiça está dizendo é que o tribunal e o juiz têm que julgar casos de forma impessoal. Não pode haver pessoalidade dele, não pode haver parcialidade. E aí continua. A Constituição Federal de 88 determina no seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. E acrescenta: não haverá juízo ou tribunal de exceção, ninguém será processado nem sentenciado, senão por autoridade competente. E aí eu termino o juridiquês aqui, e para concluir, isso também está na Convenção Americana de Direitos Humanos, que o Brasil é signatário, de que todo cidadão, todo indivíduo tem o direito de ser ouvido por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela lei. Olha, fechou aí o juridiquês. Quando a gente fala de imparcial, eu vou trazer aqui, aproveitando esse evento da Copa do Mundo, um exemplo bem prático. Imagine que Brasil e Argentina vai disputar uma partida. Aí se coloca um árbitro argentino que possui várias fotos com Diego Maradona, né, na época que ele era vivo, torcendo pela Argentina, faz parte de torcida organizada da seleção argentina, e aí o camarada está lá, né, argentino de nascença, como árbitro de uma partida. Detalhe, a partida ainda nem começou. E aí eu lanço aqui a pergunta: esse árbitro, que é um juiz da partida, ele goza de imparcialidade ou não? Veja, ele não praticou nenhum ato, mas diante da relação de proximidade, de amistosidade, de amizade, né, de idolatria com o povo argentino, com a seleção argentina, óbvio que ele não pode participar de uma partida de futebol e ele ser considerado uma pessoa isento, né? Não se presume essa isenção para arbitrar esse jogo com imparcialidade. Então, obviamente que a seleção brasileira vai dizer: nós não aceitamos esse árbitro. Por quê? Porque a vida pregressa dele mostra que ele tem uma simpatia pelo argentino. E óbvio que aqui a gente está disputando um jogo e nós não vamos querer que esse árbitro seja simpatizante do nosso, entre aspas, adversário. Portanto, o juiz do trabalho, e seja ele qual for, o magistrado em geral, ele tem que se comportar dessa forma. Ele tem que se eximir, ele tem que se ausentar de situações dessa natureza. Isso é uma obrigação legal, isso é uma obrigação constitucional.
Então, o árbitro, nesse caso, o magistrado, ele não pode estar tentando arrumar uma brecha. Ah, mas eu não pratiquei nenhum ato. Não, não existe praticar. Existe a presunção de que aquela pessoa não tem isenção para julgar aquele caso. Então, eu anotei aqui, por exemplo, juiz não pode ser nem amigo, nem inimigo de nenhuma das partes. Porque se ele for amigo, a sociedade que espera dele a imparcialidade vai estar taxando aquele julgamento como de benevolente, de beneficiário para o seu amigo. Do mesmo jeito, ele não pode ser inimigo da parte, ele não pode se mostrar com a animosidade contra a parte. Por quê? Óbvio que ele vai estar julgando um inimigo ou um adversário, e aí tende a carregar mais nas tintas, julgar, como a gente diz no jargão popular, com o fígado e não com a caneta. Então, essa credibilidade, essa falta de credibilidade que se manifesta com a imparcialidade do juiz, ela termina esbarrando, né, manchando o símbolo da justiça. A justiça, ela precisa agir se dando como exemplo, com respeito, com dignidade e analisando as questões de forma imparcial e isenta. Então, não se pode admitir juiz que é inimigo de uma parte e amigo da outra, simpatizante de uma parte e não simpatizante da outra, se posicionando para julgar qualquer caso. Nós temos um caso clássico no Brasil, e eu me orgulho disso, porque eu falei disso desde o primeiro julgamento, né? 5 anos antes de acontecer a anulação, né? O caso clássico está aqui na manchete, Moro é suspeito para condenar Lula, decide o Supremo Tribunal Federal por 7 votos a 4. O que é que o Supremo Federal fez, né, na sua maioria? Não importa quem julgou a favor nem quem julgou contra. A questão aqui não é política, né? Eu estou aqui só fazendo uma análise para mostrar a importância da imparcialidade do juiz. Veja o que o Brasil perdeu por conta disso, né? Por conta dessa falta de posicionamento. O Supremo foi lá e disse: olha, o juiz Moro, ele claramente se posta como um adversário do presidente Lula. E quando o Jair Bolsonaro foi eleito, que o Moro aceitou ser ministro, aí sim é que deu razão para esse tipo de especulação. Eu não estou aqui a julgar se Moro é suspeito ou não, mas apenas eu estou trazendo esse exemplo como um caso concreto e dizendo: não é admissível mais em 2022 que um magistrado, que um juiz julgue qualquer caso que ele se posta como inimigo da parte contrária, né? De uma das partes, de uma das partes. Por quê? Porque vai permitir esse tipo de especulação. Então, o princípio da imparcialidade, né, do juízo competente, e o juízo competente, quando a gente fala, ele tem que ser imparcial, é muito sério, é muito grave. A prova está aí, esse julgamento do Supremo, de 7 votos a 4, que anulou as condenações do presidente eleito Lula, e naquela época, ex-presidente da República. Então, assim, o que é preciso que se provoque aqui? Né? Que a sociedade fiscalize isso, que não se cale perante isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil também fiscalize isso, e nós temos o Conselho Nacional de Justiça. Nós temos também o Ministério Público, que precisa estar de orelha em pé e de olhos bem abertos, porque o Brasil não é mais para estar entrando nesse tipo de situação, de juiz incompetente, de juiz parcial, estar julgando o caso. É inadmissível. Por quê? Está aí dito pelo próprio Superior Tribunal de Justiça. Todas as constituições dizem que juiz parcial não pode julgar um caso. Não pode haver tribunal de exceção. De todas, exceto a de 1937. Né? Então, é isso. Fica aqui esse nosso comentário sobre a importância do juiz, do magistrado, seja ele qual for, ser imparcial. A imparcialidade se presume, não precisa aguardar a prática de nenhum ato. Não se pode admitir que um juiz que tem uma animosidade ou uma amizade com alguma das partes julgue esse caso. Ele tem que se abster de julgar e tem que ser nomeado um outro juiz que aí sim tenha isenção, né, tenha imparcialidade, para que ele possa analisar o caso e aí decidir qual lado está certo. É isso. Em breve a gente volta.
Tchau.